Aos 72 anos, Dona Esther estava sentada na velha cadeira de balanço, olhando para a porta como se esperasse que, a qualquer momento, alguém fosse cruzar o batente com um sorriso e um abraço apertado. A luz do fim da tarde entrava pela janela, dourando os fios brancos do seu cabelo preso em um coque simples. O vento frio trazia o cheiro da terra molhada, mas dentro de casa, o silêncio parecia maior que qualquer som que viesse da rua. O relógio na parede marcava o tempo com um tic-tac que cortava o ar, como se lembrasse a cada segundo que ela estava ali, sozinha, no canto da sala, uma caixa de fotografias antigas. As mãos trêmulas de Esther puxaram a tampa e eu ver o rosto dos filhos quando pequenos. Um sorriso tímido surgiu. As imagens a levaram de volta a uma época em que a vida era dura, mas cheia de significado. Ela se lembrou de quando, ainda jovem e recém-viúva, pegou 3 empregos para sustentar Marcos, Elissa e Andrei. Lavava roupas de madrugada, costurava uniformes escolares até a vista embaçar e, pela manhã, preparava o café para os filhos antes de correr para o trabalho. Eu não preciso de luxo, só quero ver meus filhos felizes, dizia. Para ser mesma, quando o cansaço ameaçava derrubá-la. As manhãs começavam cedo, antes do sol nascer. Esther acordava, colocava um pano na cabeça para proteger o cabelo da fumaça e ia até o fogão a lenha. O cheiro de café fresco se espalhava pela cozinha, misturado ao aroma do pão que ela mesma amassava. Colocava 3 canecas na mesa, servia. Primeiro os filhos, e muitas vezes ficava apenas com o que sobrava. Não havia reclamação. Para ela, o maior banquete era ver cada um deles comendo de boca cheia. As roupas de trabalho já tinham manchas que não saíam mais. Mas Esther não. Carregava no corpo as marcas da luta diária, mãos calejadas, costas doloridas, pés inchados. Quando o dinheiro não dava, fazia malabarismos com as contas, atrasando uma para pagar outra, mas nunca deixou faltar comida, nem material escolar. Para os filhos, havia dias em que a chuva caía forte e o frio entrava pelas frestas das paredes de madeira. Nesses dias, Esther juntava os filhos na mesma cama, se cobriam com todas as mantas que tinham e contavam histórias, até que o barulho da água no telhado se transformasse em canção de niná. Eles dormiam tranquilos, sem imaginar que a mãe, assim que todos fechavam os olhos, voltava para a máquina de costura para terminar encomendas atrasadas. Lembrou-se de quando Marcos, o mais velho, precisava de chuteiras para jogar no campeonato da escola. O dinheiro não existia, mas Esther trabalhou até de madrugada para costurar 17 camisas para um time local. E no dia seguinte, comprou o que o filho tanto queria. Lembrava-se da alegria nos olhos dele, um brilho que para ela valia mais que qualquer pagamento. A Lisa, a filha do meio, tinha o sonho de aprender balé. Esther não tinha como pagar a escola, mas encontrou uma professora que aceitava o pagamento com serviços de limpeza. Todas as quartas-feiras Esther varria, lavava e passava roupa. E em troca, a Lisa aprendia a dançar. A menina voltava para casa mostrando os passos novos, girando com as pontas dos pés, e Esther a observava com orgulho, como se o mundo fosse mais leve só por vê-la feliz. Já André, o caçula, era o mais frágil e doente. Teve crises de asma na infância, e Esther passava noites em claro ao lado dele, contando cada respiração. Muitas vezes ia trabalhar, sem ter dormido, mas sem um traço de reclamação. O amor que sentia pelos filhos era o combustível que a mantenha em pé, e os vizinhos olhavam para Esther com respeito. Sabiam que ela era uma mulher que nunca se deixou abater, que enfrentou cada obstáculo com dignidade. Ela não aceitava esmola, mas também não recusava uma mão amiga, quando vinha acompanhada de afeto sincero. Para muitos, era exemplo. Para os filhos, esperava ser motivo de orgulho naquele entardecer. Segurando as fotos no colo, Esther suspirou. As imagens de Marcos correndo pelo quintal,
a Lisa rodopiando com um vestido que ela mesma costurara, e André com o nariz sujo de farinha depois de ajudar a fazer bolo, vinham como um filme. Cada lembrança tinha um cheiro, um som, uma sensação, e cada memória trazia um nó na garganta, porque tudo aquilo parecia tão distante. Lentamente, levantou-se e foi até a cozinha. O armário estava mais vazio que antes. Preparou uma xícara de chá e se sentou novamente na cadeira de balanço. Lá fora, a rua se enchia de sons. Crianças brincando, vozes animadas, passos apressados. Mas, dentro de casa, só havia o som do próprio coração batendo e a lembrança de um passado que ela jamais esqueceria. Olhando para a porta mais uma vez, como fazia todas as tardes, Esther murmurou: será que eles se lembram de tudo o que eu fiz? A luz do dia foi sumindo e as sombras tomaram conta da sala. Esther fechou os olhos por um instante, como se tentasse reviver os dias em que a casa estava cheia de risadas e passos correndo pelo corredor. Não sabia que aquela pergunta silenciosa que acabara de fazer ecoaria de forma ainda mais dolorosa nos dias que viriam. Era uma tarde de domingo, 2 anos atrás, quando a casa de Dona Esther parecia ter recuperado um pouco do brilho de antigamente. O cheiro de frango assado se misturava ao aroma do tempero verde picado na hora, enquanto o arroz soltava fumaça na panela. Ela se lembrava exatamente de cada detalhe. A toalha de mesa florida que guardava para ocasiões especiais, o bolo de fubá esfriando sobre o fogão e os talheres cuidadosamente alinhados, como se aquele simples almoço fosse uma celebração. Marcos chegou primeiro, com passos apressados e celular na mão. Deu um beijo rápido no rosto da mãe, sem desgrudar os olhos da tela. Logo depois, a Lisa apareceu, elegante e perfumada, mas olhando o relógio com frequência. André, o mais novo, chegou por último, jogando a mochila no sofá e já perguntando se a comida estava pronta. Vocês chegaram. Estava com tanta saudade, disse Esther, tentando disfarçar o cansaço na voz. Enquanto servia a comida, ela observava a cada um. Marcos respondia mensagens sem parar. A Lisa falava de um evento que precisava ir mais tarde, e André comentava sobre uma viagem que planejava com amigos. A conversa fluía de forma mecânica, quase como uma obrigação. Não havia aquele calor que antes enchia a sala, nem as risadas que ecoavam nos almoços de família. Mãe, a gente não pode vir todo fim de semana. Temos nossa vida também, disse Marcos, tentando justificar as longas ausências. Esther sorriu, mesmo sentindo um aperto no peito. Eu entendo, meu filho. Só fico feliz quando vocês estão aqui. A Lisa, mexendo no guardanapo, acrescentou: é que a vida está corrida, mãe. Trabalho, compromissos, mas sempre que o der, a gente aparece. No fundo, Esther sabia que não era só correria. Percebia a distância se formando como um muro invisível. Cada frase curta, cada olhar para o relógio era omitiolue, mas naquela barreira, tentando mudar o clima. Ela contou uma história engraçada de quando eles eram crianças, mas percebeu que ninguém prestava muita atenção. André mexia no celular, Marcos olhava para a janela e a Lisa apenas assentia, com um sorriso educado. O almoço terminou rápido. Esther ofereceu sobremesa, mas a Lisa recusou dizendo que estava de dieta. E Marcos comentou que precisava ir embora para uma reunião online. André foi o primeiro a se levantar, já pensando na noite com os amigos. Na porta, abraços rápidos e frios. Se cuida, mãe, disse Marcos. Qualquer coisa me manda mensagem. Falou a Lisa, já se afastando. Tchau. Mãe, murmurou André, descendo os degraus apressado. Esther ficou parada, observando-os se afastarem. O som dos passos diminuía até sumir, e o silêncio voltava a preencher a casa. Voltou para a cozinha, recolheu os pratos e guardou o que sobrou do almoço. Enquanto lavava a louça,
sentiu uma lágrima escorrer. Não era tristeza apenas, era a sensação de que algo havia mudado e talvez nunca voltasse a ser como antes. Naquele dia, sem saber, ela estava vivendo o último encontro com todos os filhos reunidos, um momento que, embora comum, se tornaria uma lembrança dolorosa, repetida na memória sempre que a solidão batesse à porta. Sentou-se novamente na cadeira de balanço, olhando para a rua, pela janela. Lá fora, a vida continuava. Vizinhos conversavam, crianças brincavam, e o cheiro de comida das casas vizinhas ainda estava no ar. Mas para Esther, aquele domingo já tinha deixado uma marca. Ao fechar os olhos, tentou guardar apenas o lado bom. O som dos talheres, o cheiro da comida, o abraço menos mesmo rápido dos filhos. Mas lá no fundo, uma voz sussurrava que aquele almoço poderia ter sido diferente. Se houvesse mais tempo, mais paciência, mais amor presente. O tempo passou rápido depois daquele domingo. Dias viraram semanas, semanas viraram meses, e as visitas dos filhos se tornaram cada vez mais raras. No início, Esther tentava justificar. Devem estar ocupados. Logo eles aparecem. Mas aos poucos, percebeu que as desculpas se repetiam e as distâncias aumentavam. O telefone fixo, que antes tocava com frequência, agora ficava mudo. Quando ela tentava ligar, muitas vezes caía na caixa postal, ou tocava até cair. As mensagens enviadas no celular eram visualizadas, mas raramente recebiam resposta. Quando vinha, era curta, seca, como se o tempo para falar com a mãe tivesse se tornado um luxo. Numa tarde silenciosa, Esther estava sentada na cozinha mexendo lentamente o açúcar no café quando decidiu tentar falar com Marcos. Ligou e a chamada foi rejeitada. Tentou novamente. Na terceira tentativa ele atendeu com a voz apressada. Mãe, estou em reunião. Depois eu ligo. Tá bom, filho. Era só para saber como você está. Tudo bem. Depois a gente se fala. E desligou. O café esfriou sobre a mesa. Esther ficou olhando para a xícara, como se esperasse que, de algum jeito, a bebida pudesse aquecer o vazio dentro dela. No dia seguinte, tentou falar com a Lisa. Depois de 3 tentativas, a filha respondeu por mensagem. Oi, mãe, tô correndo aqui, depois te ligo. A ligação nunca veio. Com André, o caçula, não foi diferente. Ele atendia raramente, e quando o fazia, estava sempre com pressa. As paredes da casa, antes testemunhas de tantas conversas e risadas, agora ecoavam apenas o som do relógio. Esther tentava preencher o silêncio com o rádio ligado, mas não era a mesma coisa. A solidão tinha um peso que música nenhuma conseguia disfarçar. Nos dias de feira, ela caminhava até a praça, não para comprar, mas para ver gente, ouvir vozes, sentir-se parte de alguma coisa. Cumprimentava conhecidos, trocava poucas palavras e voltava para casa com uma sacola de frutas baratas e um sorriso que durava pouco. À noite, sentava-se na cadeira de balanço, olhando para a porta, imaginando que talvez um deles aparecesse de surpresa. Nunca apareciam. O ritual se repetia. Ela arrumava a mesa com cuidado, como se fosse receber alguém, e depois guardava tudo sem ter servido ninguém. Um dia, encontrou a vizinha Dona Nilda, que comentou: E os meninos? Esther, faz tempo que não vejo eles. Por aqui. Esther, com um sorriso frágil, respondeu: Estão trabalhando muito. Jovens, né? A vida é corrida. Mas por dentro, a resposta doía. Não era só a vida corrida, era a falta de prioridade. As datas que antes eram motivo para estarem juntos passaram em branco. Aniversários, feriados, até mesmo o Dia das Mães. Nenhuma visita a Nene Abraco, apenas mensagens rápidas no celular, ou às vezes nem isso. Cada noite, antes de dormir,
Esther fazia uma oração, pedindo saúde para os filhos, mesmo sentindo que eles a estavam esquecendo. Essa era a contradição mais dolorosa. Mesmo abandonada, ela continuava amando com a mesma intensidade. Certo dia, acordou com uma dor forte nas pernas. Sentou-se na beira da cama, respirando fundo. Pensou em ligar para alguém, mas sabia que todos estariam ocupados. Foi até a cozinha, preparou um chá e ficou sentada, olhando pela janela, enquanto a dor se espalhava pelo corpo. No momento, percebeu com clareza se algo sério acontecesse. Talvez ninguém viesse rápido. A sensação de abandono não era mais apenas uma suspeita, era um fato. Ela estava sozinha para cozinhar, para resolver contas, para enfrentar o médico, para lidar com as dores do corpo e da alma. Esther passou a evitar falar sobre isso com os vizinhos, para não ouvir conselhos que machucavam mais do que ajudavam. Você precisa cobrar mais dos seus filhos. Não deixe barato. Ela sabia que nenhum pedido mudaria um coração que já havia se distanciado. Naquele fim de tarde, enquanto o sol se escondia atrás das casas vizinhas, Esther ficou na varanda, observando as ruas vazias. Um vento frio passou arrepiando os sus. Olhou para a porta mais uma vez, como fazia sempre, e murmurou: será que algum dia eles vão lembrar que eu ainda estou aqui? A luz começou a sumir, e ela entrou devagar, fechando a porta com cuidado. O som da chave, girando, parecia selar não só a entrada da casa, mas também o mundo lá fora. Mais uma noite começava, e mais uma vez, ela sabia que ninguém viria. Foi numa manhã fria de sábado que Esther ouviu batidas na porta. O som ecoou pela casa silenciosa, e por um instante, o coração dela acelerou. Caminhou até a entrada, ajeitando o chale nos ombros, e ao abrir, encontrou Marcos. Estava de terno, gravata e um casaco elegante, mas com a expressão apressada de quem tinha hora marcada. Oi, mãe, disse, inclinando-se para um beijo rápido, meu filho. Que surpresa boa, respondeu Esther, tentando conter a alegria que sentia. Ele entrou, olhando rapidamente ao redor, como se conferisse o ambiente. Esther correu para a cozinha. Vou passar um café fresquinho. Você almoça aqui hoje? Marcos sorriu, mas sem entusiasmo. Mãe, não vou poder ficar muito... Vim só deixar uns papéis para você assinar. Esther sentiu o estômago afundar, mas manteve o sorriso. Colocou a água no fogo, tentando prolongar o momento. Faz tempo que não te vejo. Como você está? Tô bem. Trabalhando muito, na correria de sempre. Sabe como é? Respondeu, mexendo no celular. Ela se esforçava para puxar assunto. Perguntou sobre o trabalho, sobre os amigos de infância, até sobre o clima. As respostas eram curtas, seguidas de olhares rápidos para o relógio. O café ficou pronto. O aroma se espalhou pela cozinha. Mas Marcos parecia mais interessado nas notificações que piscavam na tela do telefone. Sentaram-se à mesa. Esther serviu o café e colocou um prato de biscoitos que havia feito na véspera. Lembra quando você vinha da escola e comia esses ainda quentinhos? Disse, tentando resgatar uma lembrança boa. Lembro sim, mãe. Mas olha, preciso mesmo ir. Tenho outra reunião daqui a pouco. O silêncio que se seguiu foi pesado. Esther sentia a visita escorrendo por entre os dedos, curta demais para matar a saudade, longa o suficiente para deixar um gosto amargo. Quando ele se levantou, ela o acompanhou até a porta. Volta mais vezes, tá? A casa fica tão vazia sem vocês. Eu tento, mãe. Mas você sabe como é a vida corrida. O abraço foi rápido. A porta se fechou e Esther ficou ali, parada, olhando para o vazio do corredor. O cheiro do café ainda estava no ar, mas o calor da visita já tinha ido embora. Caminhou até a cozinha, guardou os biscoitos e lavou as xícaras. Cada gesto era lento, como se quisesse evitar encarar a verdade.
O carinho do filho parecia mais uma formalidade do que um desejo verdadeiro. Naquela tarde, sentou-se na varanda e observou as pessoas passando. Viu um senhor mais velho caminhando de mãos dadas com a filha, rindo de alguma piada. A cena trouxe uma pontada de inveja, não por maldade, mas pela saudade de sentir aquele tipo de ligação com seus próprios filhos. Nos dias seguintes, Esther relembrou a visita várias vezes, tentando encontrar algum sinal de que Marcos tinha ido por afeto e não apenas por obrigação. Não encontrou. A lembrança mais forte era o som do relógio, marcando os minutos enquanto ele olhava para o celular. No fundo, ela sabia que aquela era uma nova forma de abandono. Não era física, mas emocional. Estavam presentes de corpo, mas ausentes de alma. Noite caiu, e Esther acendeu a luz da cozinha. Pegou um caderno e escreveu algumas linhas, um hábito antigo que mantinha em segredo. Hoje Marcos veio, não sei se ele sentiu minha falta ou só veio por necessidade. Sinto que ele fala comigo com pressa, como quem risca um compromisso da lista. Eu queria que ele ficasse um pouco mais, só um pouco. Guardou o caderno e preparou um chá. O gosto doce e quente contrastava com o amargor que sentia por dentro. Deitou-se cedo, mas demorou para dormir. A visita rápida ecoava na mente, como um lembrete cruel. Ela não era mais prioridade. No silêncio da madrugada, ouviu o vento bater na janela e pensou: talvez eu precise aprender a viver sem esperar tanto deles. Mas no fundo, sabia que essa era a lição mais difícil que teria que enfrentar. Naquela noite, Esther demorou para adormecer. Ficou virando de um lado para o outro, ouvindo o barulho do vento e o rangido da velha janela. Pensava no olhar apressado de Marcos, na ausência de Alisa e André, e no vazio que parecia aumentar a cada dia. Sentia-se como uma peça esquecida de um quebra-cabeça que já havia sido desmontado. Ao amanhecer, o frio ainda cortava o ar. Esther levantou-se cedo, acendeu o fogão e preparou um café forte. Enquanto o aroma se espalhava pela cozinha, ficou olhando para a chama como se buscas respostas. Ali, foi nesse momento que decidiu. Não passaria mais os dias apenas esperando por telefonemas ou visitas que não vinham. Se os filhos tinham a própria vida, ela precisaria encontrar um jeito de preencher a dela. Pegou uma bolsa de pano que guardava no armário, abriu a caixa de costura e colocou alguns bordados que havia terminado nas últimas semanas. Também separou potes de doces que havia preparado, receita antiga que aprendera com a mãe. Vestiu um casaco simples, amarrou o lenço no cabelo e saiu para a rua. O caminho até a praça era curto, mas cada passo parecia um gesto de liberdade. O sol começava a esquentar, iluminando as árvores e as barracas coloridas que já estavam sendo montadas. Esther escolheu um cantinho perto da sombra de uma amendoeira e estendeu um pano para expor os bordados e os potes de doce. No início, os olhares eram curiosos. Algumas pessoas passavam rápido, outras paravam para perguntar o preço. Esther sorria, respondia com gentileza e oferecia um pedaço para experimentar. Pouco a pouco, as vendas começaram. Não era muito dinheiro, mas o suficiente para sentir que estava fazendo algo por si mesma. Foi nesse dia que conheceu Luciano, um homem de meia idade, dono de uma pequena mercearia na esquina da praça. Ele se aproximou, comprou 2 potes de doce e elogiou o sabor. Dona Esther, a senhora cozinha como ninguém. Esses doces vão sumir da minha prateleira em 2 dias. Obrigada, seu Luciano. Faço com carinho, e é bom ter para quem fazer. Ele sorriu, e a conversa fluiu com naturalidade. Luciano passou a visitá-la sempre que podia, levando um café ou apenas parando para conversar. Aos poucos, Esther percebeu que havia encontrado um amigo. As manhãs na praça viraram rotina. Esther acordava cedo, preparava novos lotes de doces e bordados e caminhava até lá.
O contato com as pessoas, as histórias que ouvia, os sorrisos que recebia menos, tudo isso aquecia um espaço dentro dela que antes estava frio. Certa tarde, sentada à sombra, ela comentou com uma vizinha de barraca: engraçado, o amor que você procura nos filhos aparece em pessoas que não têm seu sangue. A mulher sorriu e respondeu: e às vezes, essas pessoas cuidam mais da gente do que a própria família. Esther voltou para casa nesse dia, com um coração. May's Leave. O silêncio da casa já não parecia tão pesado, porque agora ela tinha histórias para lembrar e novos rostos para esperar na manhã seguinte. Ainda sentia falta dos filhos, mas começou a entender que não podia depender exclusivamente deles. Para se sentir viva mesmo assim, à noite, ao se sentar na cadeira de balanço, ainda olhava para a porta, não porque esperava alguém, mas porque aquela era a lembrança de um tempo em que a vida dela girava em torno de 3 pessoas. Ela estava aprendendo a girar ao redor de si mesma. O inverno se aproximava e as manhãs na praça ficavam mais frias. Esther continuava firme com sua barraca improvisada, apesar do vento gelado que cortava o rosto. Enrolada no casaco, ela ajeitava os potes de doce e os bordados, tentando manter as mãos aquecidas. Luciano, o dono da mercearia, reparou que ela andava mais cansada. Certo dia, aproximou-se com um copo de café fumegante. Dona Esther, a senhora está se cuidando? Tá parecendo mais abatida. Seu Luciano, é só o frio e esses ossos velhos reclamando. Nada que um bom chá não resolva, respondeu com um sorriso frágil. Mas Luciano percebeu que havia algo além do cansaço físico. Ele sabia, por comentários de outros comerciantes, que Esther vivia sozinha e que os filhos apareciam raramente. Sem dizer nada, começou a pensar em um jeito de ajudá-la. Na semana seguinte, ele organizou algo em segredo. Chamou alguns amigos da comunidade, clientes fiéis e até outros vendedores da praça. Cada um se ofereceu para contribuir com algo: tinta para as paredes, mantimentos, móveis usados em bom estado, cobertores. Planejaram tudo para um sábado, quando sabiam que Esther passaria a manhã fora, vendendo. Enquanto isso, Esther seguia sua rotina sem imaginar o que estava por vir. Naquele sábado, as vendas foram boas. Ela chegou a rir alto com uma senhora que barganhava o preço de um bordado e voltou para casa sentindo-se mais leve. Porém, ao virar a esquina de sua rua, algo chamou sua atenção. A porta estava entreaberta e havia movimento dentro. Assustada, apressou o passo. Ao entrar, parou na soleira e levou a mão à boca. Sua sala estava diferente. As paredes requém pintadas, móveis arrumados, cortinas novas. A cozinha brilhava, com uma geladeira cheia e o cheiro de comida fresca no ar. Pessoas que ela conhecia menos e algumas que só cumprimentava de longe na praça menos estavam ali, sorrindo. Luciano se aproximou, segurando um buquê simples de flores do campo. A senhora sempre cuidou de todo mundo, Dona Esther. Agora é nossa vez de cuidar da senhora. Esther sentiu as pernas fraquejarem. As lágrimas vieram antes que pudesse dizer qualquer coisa. Caminhou pela casa, tocando as paredes, abrindo os armários, vendo a despensa cheia. Cada detalhe mostrava que aquilo não era apenas uma ajuda material. Era amor, era reconhecimento, era presença. Eu não sei o que dizer, murmurou, a voz embargada. Luciano respondeu, com um sorriso calmo: não precisa dizer nada. Sim. Os vizinhos e amigos permaneceram ali até o fim da tarde, ajudando a organizar tudo. Alguns prepararam um café na cozinha, outros penduraram quadros e ajeitaram tapetes. Esther, no meio de todos, sente-se aquecida de uma forma que não sentia há muito tempo. Quando o último vizinho se despediu, ela ficou sozinha na sala, segurando o buquê. Sentou-se na cadeira de balanço, mas dessa vez
O silêncio não doía. Havia uma nova energia naquele espaço. Pela vez em muito tempo, sentiu que não estava totalmente sozinha. Olhou para a porta e pensou nos filhos. Não sabia como reagiriam. Se soubessem, talvez viessem, talvez não. Mas naquele momento, percebeu algo importante. O vazio que eles deixaram não precisava ficar sempre aberto. Podia ser preenchido por laços construídos com afeto verdadeiro. Mesmo sem laços de sangue, uma frase escapou dos seus lábios, suave e firme. Eu achei que tinha perdido tudo, mas ainda tenho amor ao meu redor. E naquela noite, ao deitar-se, Esther dormiu com o coração mais tranquilo, sem saber que aquela transformação em sua vida logo chegaria aos ouvidos dos filhos. Não demorou muito para a notícia se espalhar pelo bairro. As pessoas comentavam sobre a reforma da casa de Dona Esther, sobre como vizinhos e comerciantes haviam se unido para ajudá-la. Fotos circularam em grupos de mensagens. E sem que ela soubesse, uma dessas imagens chegou até Marcos, Alisa e André. Foi Marcos quem apareceu primeiro. Era uma manhã ensolarada, quando Esther ouviu batidas na porta. Ao abrir, encontrou o filho com um ar diferente, menos apressado, mais desconfortável. Ele entrou devagar, olhando para a sala renovada. Ficou bonita, mãe. Ouvi falar que o pessoal ajudou a senhora. Ficou sim, meu filho. Foram muito generosos comigo, respondeu, sem ironia, mas também sem aquele brilho nos olhos que costumava ter quando ele chegava. Marcos tentou puxar conversa. Perguntou como ela estava, mas Esther percebeu que ele ainda procurava justificativas para a ausência. Não o confrontou, apenas respondeu com calma, deixando que o silêncio dissesse o que as palavras não precisavam reforçar. No dia seguinte, foi a vez de Alisa aparecer. Chegou com um arranjo de flores e um sorriso hesitante. Mãe, desculpa por não ter vindo antes. Eu estava ocupada. Eu sei, minha filha, a vida de vocês é corrida, respondeu Esther, colocando as flores num vaso. Alisa olhou ao redor, elogiou a organização e Comeixo como estava feliz em ver a mãe bem cuidada. Esther agradeceu, mas evitou se iludir com a ideia de que aquilo significava uma mudança definitiva. André foi o último. Bateu a porta numa tarde fria, com as mãos nos bolsos e um ar meio envergonhado. Sentou-se no sofá, ficou mexendo nos dedos, até que finalmente falou: Mãe, eu sei que tenho sido ausente, mas eu quero tentar melhorar. Esther olhou para ele por um momento, respirou fundo e respondeu: Eu sempre vou amar vocês, mas aprendi que não posso esperar tudo de vocês para me sentir viva. As visitas continuaram esporádicas, mas agora havia uma diferença. Esther não ficava mais presa à expectativa. Se viessem, eram bem-vindos. Se não, ela continuava a sua rotina, com os amigos da praça, com Luciano e com as novas atividades que encontrara para ocupar o tempo. Certo dia, foi convidada para dar uma pequena palestra na associação de bairro sobre envelhecimento e relações familiares. No início, hesitou, mas acabou aceitando. Sentou-se diante de um grupo de idosos e começou a falar. Eu passei muito tempo esperando por gestos que nunca vieram. Sofri com o silêncio, com as promessas vazias, até que percebi que esperar não preenche a vida. A gente precisa criar novos laços, se abrir para novas pessoas e, principalmente, aprender a se amar de novo. As palavras tocaram muitos ali. Alguns choraram, outros se aproximaram para contar suas próprias histórias. Esther voltou para casa com a sensação de que, de alguma forma, estava ajudando outros a não se sentirem tão sozinhos. Luciano continuava presente, sempre passando para tomar um café ou ajudar em alguma coisa. Tornou-se quase como um filho adotivo, alguém que não precisava de laços de sangue
para se importar de verdade. E com o tempo, outros vizinhos começaram a incluir Esther em pequenos eventos, reuniões e até passeios. No aniversário seguinte, data que ela antes passaria sozinha, houve uma surpresa. A comunidade inteira organizou um almoço na praça, com direito a bolo, música e presentes simples, mas cheios de significado. Os filhos apareceram também, e pela primeira vez em muito tempo, Esther se viu rodeada por eles e por tantas outras pessoas que de alguma forma tinham se tornado sua família. Enquanto olhava ao redor, percebeu que o conceito de casa cheia não estava limitado às paredes da sua sala. Podia ser a praça com os amigos, a cozinha com Luciano tomando café, ou um evento comunitário com crianças correndo e idosos conversando. No fim do dia, sentou-se sozinha por alguns minutos, observando o sol se pôr. Lembrou-se de todas as noites em que esperou por algo que nunca veio. E então, com um sorriso sereno, pensou: a vida não me devolveu os filhos como eu queria, mas me deu um mundo inteiro de gente boa. Daquele momento em diante, Esther decidiu dedicar parte de seu tempo a ajudar outros idosos que, como ela, se sentiam esquecidos. Organizou encontros na praça, arrecadou doações e até criou um grupo de visitas a quem não podia sair de casa. Descobriu que, ao estender a mão para outros, estava também curando suas próprias feridas. Quando os filhos vinham, já não encontravam a mãe apagada e triste. Encontravam uma mulher ativa, sorridente, cercada de amigos e histórias novas para contar. E pouco a pouco, talvez por orgulho ou talvez por vergonha, começaram a aparecer mais. Ainda assim, Esther sabia que a vida não voltaria a ser como antes. Mas, de certa forma, isso já não a incomodava. Tinha descoberto que a verdadeira força estava em se reerguer, mesmo quando o apoio que esperava não vinha. Numa dessas tardes tranquilas, sentada na cadeira de balanço, sentiu o vento suave entrar pela janela. Não olhou para a porta, esperando ninguém. Apenas fechou os olhos, respirou fundo e deixou se envolver pelo som da vida lá fora. Pela primeira vez em muito tempo, aquele silêncio não significava solidão, significava paz. A história de Dona Esther nos lembra que, mesmo quando aqueles que amamos se afastam, a vida ainda pode nos surpreender com novos afetos, novas oportunidades e novos começos. Ela encontrou família onde menos esperava. Descobriu que a solidão pode ser vencida e que o amor verdadeiro nem sempre vem de quem tem o nosso sangue. Se essa história tocou o seu coração, não vá embora sem deixar seu like e se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar relatos que emocionam, inspiram e mostram que cada vida carrega lições valiosas. Ative o sininho para não perder nenhuma história, porque, assim como Esther, todos nós temos algo a aprender e a compartilhar.